todos, o meu nome é Bruno Pinto e bem-vindos ao meu canal Estranho Mundo Laranja. Hoje trago-vos este fantástico livro, O Jogo Mortal, de Bruno Franco. Posso-vos dizer que o Jogo Mortal, ou melhor, o Bruno Franco, foi o escritor que fez o ponto de viragem na minha vontade de ler livros escritos por escritores portugueses. Estava um bocado cansado dos livros duros dos nossos escritores portugueses, como José Saramago, como o Lobo Antunes, livros muito filosóficos. Eu queria livros que me divertissem mais, que não me obrigassem a ler aquela dureza que são os livros deles. Portanto, ele foi o escritor que fez o ponto de viragem para eu ler escritores portugueses. Desde aí tenho lido bastantes escritores portugueses e tenho gostado imenso do que temos a nível nacional. Posso-vos dizer que é tão bom ou melhor que escritores internacionais. Outra coisa que eu queria mencionar é que, quando dizem que a escrita do Bruno Franco, no segundo livro, já li várias opiniões e dizem que a escrita do Bruno Franco, neste segundo livro, que está muito melhor, está muito mais madura, que nota-se uma diferença muito grande. Eu acho que nada mais errado. Acho que são opiniões e eu respeito-as, mas não concordo. Porquê? Porque tanto no primeiro livro como no segundo não existe qualquer diferença na escrita. O livro Segredo Mortal tem uma escrita fantástica e o segundo, O Jogo Mortal, continua com uma escrita fantástica. Não noto diferença nenhuma. Ambos estão muito bem escritos e não se nota diferença nenhuma de um para o outro. Outra coisa que eu vos queria dizer, a palavra exata para descrever este livro é nada mais, nada menos que arrebatador. Esta palavra até foi mencionada em conversa com o meu amigo Paulo, que tem uma página no Instagram e que 99% dos títulos e dos livros que ele menciona são grandes livros. Vou deixar o link na descrição para vocês poderem verem a página do Paulo, que é bastante interessante. Outra coisa que eu queria também mencionar é a personagem Leonardo, que tanto no primeiro como no segundo ele tem sofrido bastante, tanto fisicamente como psicologicamente. Pela andar da carruagem, eu duvido que ele chegue a um terceiro ou até a um quarto livro. Acho que é preciso ter um bocado de calma no que ele tem sofrido e no que ele tem passado, porque tem passado muito, mas mesmo muito. E não sei como é que ele ainda aguentou tanto. E como é que ainda vai aguentar, pelo que li no livro, como é que ainda vai aguentar o que aí vem. Outra coisa que achei interessante é o QR Code que aparece em vários capítulos do livro. Nós temos que pegar no telemóvel e apontar para o QR Code, para os vários QR Codes que aparecem. Acho essa ideia fantástica, mas também tirou-me a atenção do livro. Porquê? Porque esses QR Codes levam-nos a decifrar um enigma, um segredo bastante interessante, que não vou estar a mencionar, depois vocês veem, mas achei interessante. O problema desses QR Codes é que nos tiram a atenção porque nós começamos a mexer no telemóvel para visualizar esses QR Codes e depois acabamos por mexer noutras coisas, como ir ao Instagram ou ao Facebook, e então tirámos a atenção do livro. Mas achei uma coisa bastante interessante e inovadora. Depois, outra coisa que eu gosto é de aprender coisas nos livros. Culturalmente, aprender. Que o livro tenha várias coisas interessantes e que eu possa aprender. O chamado livro consumo. Aprendi uma palavra que é a Macaronésia, que é um nome moderno para designar os vários grupos de ilhas ou arquipélagos no Atlântico Norte, perto da Europa e da África. Depois também aprendi que o dono do chocolate Mars inventou o M&M's. Porquê? Porque os soldados, quando estavam na guerra, ao dividirem os chocolates entre eles, com o calor o chocolate derretia-se e eles tinham que dividir aquilo em quantidades pequenas, e então o dono da chocolate Mars inventou os M&M's para evitar que o chocolate derretessem na guerra.
Isto porquê? Porque uma das personagens, que é a Marta Mateus, tem essa alcunha, M&M's, dada pelo Leonardo. Também aprendi bastante sobre a temática do vício do jogo e o que as pessoas sofrem por serem viciadas no jogo, os problemas que isso traz a nível psicológico, familiar, profissionais, económicos. Tinha uma ideia, mas não tão aprofundada como a que eu cheguei a constatar através deste livro. Achei bastante interessante terem abordado esse tema do vício do jogo, ao ponto que isso leva as pessoas. Depois existem duas personagens, que é a Helena e o Rui Fagulhas, que são duas personagens que estão com problemas na vida. Uma delas, que é a Helena, que está com problemas na vida por causa do pai ter perdido um emprego, e então o pai resolve beber o dia todo, ameaça que a vai tirar dos estudos, do vôlei, que é uma coisa que ela gosta imenso, e então ela começa a ver o seu futuro a perder-se, porque o pai diz que não há dinheiro para gastar nessas coisas, devido a ter perdido o emprego, e então ela e o Rui, que também tem um problema de jogo, recebem mensagens das Olimpíadas, portanto aquilo chama-se Olimpíadas da Morte, e eles começam a receber essas mensagens. Aliás, o primeiro nome nem é esse é que é o segundo nome, porque senão eles nem sequer abriam as mensagens. Em que é que consistem as mensagens? Em que eles têm que praticar pequenos delitos e recebem dinheiro por isso. Só que aquilo tem níveis. O nível 1 passa por fazer um pequeno roubo, em que eles são filmados, mas todas as provas desaparecem. E depois, quanto maior é o nível, pior é o que eles têm que fazer e maior é a quantia que eles têm a receber. É bastante interessante. Há coisas muito macabras a acontecer nessa história do livro. Não vou estar a contar para não dar spoiler. São coisas muito macabras, são coisas que eles fazem por dinheiro, que aí percebemos até que ponto é que o ser humano vai por dinheiro. É arrepiante ver e ler o que eu li acerca do que as pessoas fazem ou podem vir a fazer por dinheiro. Depois temos Laura e a Marta, que são duas pessoas que estão apaixonadas. A Marta é a Marta Mateus, não é? E a Laura é outra pessoa que ele conhece e que estão apaixonadas pelo Leonardo, e ele vê-se ali numa situação um bocado complicada para saber com qual delas vai ficar, mas no final do livro ele resolve ficar com a que realmente devia ficar, porque uma delas tem um segredo macabro, horrível, e depois vão ver isso no livro, que é bastante interessante. Depois a história chega a um ponto ao estilo de Hunger Games e Fortnite. Eles estão numa ilha e além desses dois personagens, a Helena e o Rui Fagulhas, por ironia do destino, o Leonardo também entra nessas Olimpíadas da Morte, e esses três, mais ao todo são 50 concorrentes, e esses três fazem parte desses 50 concorrentes. O prémio final são 10 milhões. Sobrevive quem ganha esse prémio, quem sobreviver. Portanto, só pode haver um sobrevivente, e então o sobrevivente ganhará o prémio final, que são de 10 milhões de euros e não 50. É um livro que eu aconselho vivamente a lerem. Foi um livro, como volto a repetir, que me arrebatou. Eu gostei imenso, tanto como o primeiro como no segundo. São dois livros fantásticos. Se estão a pensar em ler primeiro o Jogo Mortal ou qual é que devem ler primeiro, eu aconselho a lerem primeiro o Segredo Mortal, porque há a história do Leonardo, há a história da Marta. Deviam começar primeiro pelo Segredo Mortal e depois a continuação do Jogo Mortal. Um não tem nada a ver com o outro, mas como as personagens são as mesmas, eu aconselho a começarem a ler o livro Segredo Mortal e depois o Jogo Mortal. No primeiro vídeo eu tenho uma opinião sobre esse livro, O Segredo Mortal, e termino o livro a dizer que, se procuravam um grande livro, O Segredo Mortal seria esse livro. Neste, despeço-me a dizer exatamente a mesma coisa. Se procuram um grande livro, este é sem dúvida um grande livro, O Jogo Mortal, de Bruno Franco. Se gostaram do vídeo, subscrevam o canal. Obrigado a todos e até um próximo livro.